Vamos. Arrumar o corpo aqui, né, Israel? Aqui como é que é? Tá perto? Tá longe? O que você quer que faça aqui, Israel? Me fala aí. Aí você pode aproximar o Mais? microfone só um pouquinho. Só gira o corpo dele aqui embaixo, ó. Que ele tá encaixado. Ah, tá. Encaixado aí. Isso, aí gira ele completo, isso. Ah, tá. Você só fala um pouco mais próximo. Então tá. Deixa eu aqui, tá bom? Tá. Tá bom? Tá ótimo. Tá. Então bora lá. Estamos prontos aqui para mandar a mensagem que Deus preparou para nós. Hã? Eu tenho que olhar para onde, Israel? Aqui. Eu tenho que olhar para essa aqui. Isso. Eu vou olhar pro Ricardo, é? Tem a câmera também. Se for pra mandar um recadinho do coração, você já sabe. Que você, da última vez você mandou um recadinho do coração. Vamos ver o decorrer aí que vai tocar meu coração. Vamos lá, Ricardo. 3, 2, 1, gravando. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Podsar. E ó, hoje a gente estreia os nossos coletes novos, a nossa nova peita aqui nosso conteúdo diário, né? Que vem aí toda segunda-feira às 8 horas no nosso canal do YouTube. E antes de começar, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho, que o Podsar é o seu podcast do mundo industrial. E na bancada comigo hoje, não vou nem dizer de onde ela vem, não vou nem dizer, mas é uma pessoa que participou do meu processo. Eu trouxe ela aqui para falar justamente por uma coisa que é muito importante para engenheiros, para quem trabalha no mundo industrial, içamento de cargas, que é a inteligência emocional, que é você saber liderar. E para você saber liderar, como eu aprendi com ela, você precisa se conhecer antes, conhecer suas emoções, os seus limites, né? Para poder liderar com propósito, você desenvolver o trabalho de líder, principalmente você que é engenheiro, quer aprender a liderar, tem que liderar dentro da sua empresa. Olha, vem aí uma aula, então senta que lá vem, ó, pega o caderninho, anota que lá vem uma aula. Kátia, seja bem-vindo mais uma vez a essa bancada no nosso novo estúdio, você já conhecia o antigo, então seja bem-vindo mais uma vez, né, e muito obrigado por ter aceitado esse convite. Pra gente é sempre uma honra receber você aqui. Já tá virando sócio aqui, já tem que dar o cartãozinho pra ela de sócio, né, Israel? E, Kátia, obrigado. E se quiser se apresentar mais uma vez pro nosso pessoal que nos assiste, fica à vontade. Ah, tá bom. Ricardo, muito obrigada pelo convite mais uma vez. E seu espaço novo ficou maravilhoso, um espaço bem aconchegante para você receber as pessoas aí, para poder dar voz a esse projeto do Podsar, então, que já completou um ano. Então, estou muito feliz de poder participar mais uma vez, só que agora a Kátia como coach, especialista em inteligência emocional, para a gente falar um pouquinho do processo que você viveu comigo. Nós vivemos juntos. Sim. E dos resultados que foram colhidos ao longo dessa jornada, né? Então, como eu falo, que o treinamento nunca acaba e precisa ter o primeiro passo. Então, estou muito feliz de poder contribuir, que o nosso processo, a nossa história, o que nós vivemos, o que nós vamos compartilhar aqui, ele seja inspirador para todas as pessoas que estiverem nos vendo e nos ouvindo. Né? E pessoal, eu nunca quis, na verdade eu sempre quis ter meu negócio próprio, sempre quis empreender. Então eu sou um engenheiro de 28 anos de idade e ano passado, então com 27, eu recebi a Kátia aqui e o Cláudio, o esposo da Kátia, né, para falar um pouco sobre Lock Brasil, sobre começar a falar sobre inteligência emocional. E aí, desde então, a Kátia falou, cara, vamos fazer uma sessão de mentoria, vamos, o que você acha? Fizemos a sessão e eu falei, opa, se eu quero construir a minha jornada, que eu quero construir o meu empreendimento, as minhas coisas, eu preciso passar por um processo de liderança, porque não dá para eu chegar aonde a Kátia chegou, né? Porque ela sempre falou, ela sempre fala, né, que a gente, de fato, é a média das 5 pessoas que nos rodeiam. Então, eu sempre busquei me rodear dessas pessoas e a gente fez um processo, mas eu contar, às vezes fica um pouquinho, né, um monólogo, mas Kátia, acho que é importante você falar um pouquinho da tua visão, acho que me vendo agora, né? E eu lembro perfeitamente quando você
eu participei com o Cláudio, Sim. né, de um episódio aí de como é empreender juntos em casal. Em casal. E aí depois você fez um contato comigo para entender um pouco como funcionava, né, um processo de mentoria. E quando a gente agendou e nós conversamos lá em julho do ano passado, e eu percebi em você uma pessoa com muita vontade de ser alguém na vida, né? E eu acredito que todas as pessoas têm essa vontade, né, de ser. E quando as pessoas me procuram, às vezes elas procuram o que está externo. E quando elas entram para dentro de um processo, 100% das pessoas que passam pela minha vida, que eu possa contribuir, elas começam a entender que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E eu lembro perfeitamente que você me disse que você queria fazer a transição da CLT para ter o seu próprio negócio. Mas você tinha medo dos riscos, porque a CLT ela traz uma estabilidade e o empreender é um risco diário, principalmente estando em um país onde a gente tem uma economia muito, muito volátil, né? Então, e eu te fiz uma pergunta, né? Ricardo, qual que é o Ricardo dos seus sonhos? E Teve hoje... uma carta escrita aí no meio, né? Várias cartas, né, Ricardo? E qual é o Ricardo dos seus sonhos? E é uma pergunta que ela pode parecer boba, mas a grande maioria das pessoas não param para pensar quem é você dos seus sonhos. E também dentro das pessoas que eu atendo, a 100% das pessoas que eu atendo, elas não falam que elas querem coisas materiais. São muito coisas voltadas para ela, do que elas sonham. E você me disse que você queria ser uma pessoa que queria ter tempo. E aí eu te perguntei, Ricardo, mas o que é ter tempo para você? E você me disse, é ter tempo de levantar, sentar e tomar o meu café. Meu café em paz. E eu lembro perfeitamente que você me mandou uma foto comendo um misto quente. E aí eu falei assim, gente, às vezes a gente toma café tão no automático. E você sonhou em ser uma pessoa para ter tempo de tomar café, de ter um tempo de qualidade com a sua esposa. E ali nós começamos uma jornada linda. E você se entregou muito no processo. Muito, muito mesmo. E cada sessão que a gente foi passando, e eu lembro que na primeira sessão que nós fizemos, foi para entender qual é o perfil. O perfil, né? Perfil comportamental. Exato. E é uma das coisas também que salvou a minha vida lá atrás, em 2020, quando eu dei o meu primeiro passo. E aí, quando eu fui fazer a devolutiva para você, e você me falou, eu amo estar trabalhando, subir para Carajás todos os dias, mas agora eu entendi por que fica pesado para mim. Porque eu sou um executor comunicador e a minha atividade requer que eu seja um planejador analítico. E ali nós começamos a traçar, até antes do perfil, uma meta, e você definiu uma meta até 30 de junho de 2026, para que você construísse essa trajetória para poder sair da CLT e começar a ter o seu próprio negócio. Sim. E aí eu queria que você me falasse como foi isso para você, né? Queria dizer para vocês que a meta ela foi cumprida antes da meta, então a gente vai dobrar a meta, brincadeira. Foi cumprida antes da meta, porque, assim, né, durante esse tempo a gente começou lá no dia 30 de julho, né? Foi 22 de julho. 22 de julho. E a nossa primeira sessão de perfil foi em 7 de agosto. 7 de agosto, até a última sessão agora foi em fevereiro, se eu não estou enganado. Janeiro. Final de janeiro. Até a última sessão, final de janeiro, muitas coisas aconteceram. Acho que mesmo o movimento. E você que é engenheiro, quer viver do seu próprio negócio, quer empreender, tem que entender sobre qual é o seu perfil, tá? Urgente, procure alguém
especialista, seja coach, né, seja psicólogo, procure, vai entender o seu perfil, vai entender o que falta para você, para ser um líder, para você, de fato, trabalhar suas emoções e fazer acontecer. Então, para mim, foi um processo que a coisa que eu tinha dificuldade, que eu tinha muita dificuldade, era entender que se a gente agradecer, se a gente tem acredita, tem alguma crença, se a gente tem fé, o mais difícil é agradecer no automático. Assim, e eu tinha muita dificuldade de entender isso, de que agradecer, de fato eu tenho que agradecer. Olhar pelo que eu... E a gente precisa agradecer o que a gente já tem. E na maioria das vezes as pessoas, elas começam a reclamar do que já trouxe elas até aqui e fecha as portas para poder chegar ao que elas sonham. Então, quando você já agradece e honra, né? O que nós falamos muito sobre gratidão e honra. Sim. Do que já trouxe você até aqui, né? E a partir daqui você construir aonde você quer chegar, né? E uma das coisas também que você me falava muito, que você era uma pessoa que agia muito pelo impulso. Pelo impulso, sim. E quando você quando eu te fiz a devolutiva do teste, você começou a entender e eu lembro que você falou assim, nossa, a minha esposa é totalmente diferente de mim. E que bom que as pessoas são diferentes, né, Ricardo? Porque uma vai complementando a outra e uma não tira o brilho da outra. Mas a gente começa a ter uma nova visão sobre o outro. Porque muitas vezes a gente quer que o outro seja sobre a nossa perspectiva. Sim, sim. E não sobre o que ele é, né? E Dona Gabriela que eu diga, porque, igual eu falei pra você, lá em casa somos dois perfis diferentes. Opostos. Minha esposa é planejadora analítica e eu sou executor, comunicador. Então, e você fez um teste novo que eu não te dei a devolutiva ainda. Vamos saber em primeira mão o teste de perfil, novo teste depois de 6 meses de mentoria. Uhum. Vamos ver qual que é o resultado desse teste. Meu Deus, eu tenho que ter tirado 10 nesse teste. E assim, só falando um pouquinho, né, Ricardo, do perfil, e muitas pessoas, eu faço sessões só de perfil comportamental. Às vezes a pessoa entende que não é o momento dela de passar por um processo de 10 sessões, mas às vezes ela faz uma virada numa análise de perfil comportamental, né? E o teste de perfil comportamental, muitas vezes as pessoas acham que o que eu tenho de muito ruim que eu tenho que melhorar. Sim. Mas a gente precisa potencializar o que a gente tem de muito bom, para que você possa lapidar aquilo que você entende que você precisa desenvolver. Porque, igual eu falei, não é sobre a perspectiva do outro, é sobre você com você, né? Então, e hoje eu estava olhando o seu teste que você fez ontem, agora você está comunicador, executor, né? Mas diminuiu o executor, aumentou um pouquinho o comunicador, aumentou o analítico. Lembra que você tinha dificuldade de organizar as tarefas? Sim, sim. Né? Então, isso é muito do perfil executor. Ele quer executar, agir no impulso, deixar as emoções passarem por cima. E todos os perfis, eles são extraordinários. E aí, o que é a grande cereja do bolo? A gente potencializar, de fato, aquilo que a gente tem de muito bom. Tem de melhor. Né? Porque você pode navegar em todos os perfis. E a gente, como líder, a gente precisa navegar, porque você vai lidar com clientes que são executores, com clientes que vão ser comunicadores, com clientes que vão ser analistas, com clientes que vão ser planejadores. Você vai ter funcionários que cada um vai ter de um jeito. E imagina se todo mundo pensar como o Ricardo. Ou se todo mundo pensar como a Gabi, ou se todo mundo pensar como a Kátia, como o Israel. Então, como que seria? Ia ser um caos. E eu falar pra você que tá nos assistindo, às vezes você trabalha com atendimento ao público, não é porque o seu cliente é chato. Às vezes ele só tem um perfil diferente do seu. Exatamente. Aprendeu direitinho, né, Ricardo? Eu tô lendo, eu tô com o manual agora. Tá com o manual. Mas, assim, é muito incrível, né, o processo. E uma ferramenta de alinhamento, porque aí você começa a entender como você funciona. Né? Então, peraí, eu sou desse jeito. Se você vai agir no impulso, você já tendo um conhecimento de uma ferramenta de alinhamento,
você fala assim, peraí, deixa eu respirar, né? Então, deixa eu trazer meu corpo para o momento presente, para que eu possa agir, né? E eu falo que a inteligência emocional, né, Ricardo, é assim, nós temos o racional e o emocional. O racional é como se fosse um ratinho. E o emocional é um tigre todo pomposo lá. Então, o tigre é muito maior do que um rato. Então, se a gente não tomar cuidado, as nossas emoções vão dominar a nossa mente e agir pela emoção sem entrar um pouco no racional, muitas vezes a gente toma decisões erradas, decisões precipitadas. Mas a gente precisa das emoções, porque senão a gente fica uma pessoa muito fria, né? E o grande desafio é que muitas vezes algumas pessoas negam viver as emoções, né? Quando nós fizemos aquela sessão emoções, não sei se você lembra. E aí você fez um teste, você entendeu as emoções que você não acessava. Então nós temos lá 5 emoções básicas, né? Que é o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o amor. Então, são elas que direcionam, como se fosse uma bicicleta ali, uma bike da vida, né? Você lembra que eu te apresentei? Sim. A bike da vida. E ali, quanto mais a rodana ficar fechada, mais pesado vai ficar você direcionar a sua vida. E quanto mais aberto, então o que é mais aberto? É você entender as suas emoções. Eu estou com raiva? Eu estou com raiva por causa de quê? Né? Eu estou com medo? Por que eu estou com medo? Eu estou triste? Eu estou triste por causa de quê? Eu estou feliz, né? Eu estou espalhando amor. Então, a gente pode navegar em todas. E eu lembro que você falou comigo, nossa, eu entendi que ter raiva, ter medo e ter tristeza não é ruim. É ruim, a gente tem que só saber se conter naquele momento, certo? Exatamente. Isso acontece, comigo acontece o tempo todo, o desafio da vida, né? Então, não é porque eu sou coach, eu sou especialista, que eu não sou colocada à prova o tempo todo. O tempo todo. Semana passada, eu tive uma situação com uma colaboradora na minha empresa e que me tirou do sério. Só que aí, na hora, eu respirei e voltei para trás. Falei assim, eu vou sair para dar uma esparecida. Porque eu não tenho condições emocionais de ter uma conversa com ela agora. E aí, já estava bem no final do expediente. Eu juntei minhas coisas e fui embora. E aí eu falei assim, vou para aula de dança. 2 horas dançando, que é uma das coisas que eu mais amo fazer. Aí o que aconteceu? Relaxei, organizei minhas emoções para eu ter uma conversa com ela no outro dia. E na liderança, e principalmente, né, as pessoas que trabalham, aqui a gente está falando do universo aqui do Issamé de Casa. Sim. Vocês trabalham o tempo todo com pressão. O tempo todo. Qualquer erro pode custar. Hoje eu falei, né, na palestra, eu fui palestrar em Carajás, que pra mim foi um dos auges da minha carreira como engenheiro que gosta de orçamento de carga. São 2 momentos. Um que eu palestrei na universidade, que eu estudei de frente para os meus professores, então aquilo para mim foi... atingi o patamar que, de fato, na minha profissão, eu queria muito. E foi palestrar dentro da área que eu trabalhei por muito tempo, foi Carajás. Então, o que eu falei, né, uma frase que eu usei lá pela manhã foi que o içamento de carga, os acidentes, eles não costumam ser de pequenas proporções. Eles nunca serão de pequenas proporções. É um risco alto, altíssimo, né? É um risco muito alto. Então, assim, e se você... Porque o problema todo mundo vai ter. E cada pessoa interpreta, né? Trazendo isso para a inteligência emocional. Cada pessoa interpreta a vida de uma forma. Então, vamos pegar irmãos gêmeos. Eles podem ser parecidos, mas são diferentes. Porque cada um interpretou a vida, né? De uma forma. Então, às vezes, o que na história de vida do Ricardo foi muito pesado, de repente eu passei uma situação semelhante, para mim foi leve. Foi tranquilo. Só que isso impacta na nossa vida adulta, no nosso trabalho. E muitas vezes a gente nega olhar para isso, que machuca a gente. Então, quantas vezes eu te tirei do desconforto nas sessões que nós fizemos? Toda sessão era uma saída diferente. E às vezes, né? E quantas vezes eu te tirei do desconforto? Por quê? Muitas vezes você acessou coisas que você nem queria acessar. Mas foi necessário, né? Então, quando dentro do processo
eu peço para fechar os olhos e respirar e trazer o corpo no momento presente. Naquele momento você começa a identificar o que eu estou sentindo, né? Qual a emoção que eu estou sentindo. E na correria do dia a dia a gente nem para poder pensar o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo. Por que eu estou desse jeito? Por que eu estou agindo dessa forma? Né? Quantos relatos você me deu no processo? Sim. Quantas coisas da intimidade nós conversamos do seu dia a dia, familiar, e que aquilo ali estava afetando aqui. Estava atrapalhando o trabalho. Né? E aí, às vezes, as pessoas acham que é entrar num processo. E aí eu queria que você me falasse se é isso mesmo. Sim. Entrasse num processo como se tivesse uma receita pronta. Olha, Ricardo, você vai começar hoje, quarta-feira, dia 9 de abril, né? Você vai começar aqui e você vai seguir esse protocolo. E dentro de você? Né? O que está te doendo que você não quer acessar? Então, assim... Aí eu queria que você me falasse sobre te tirar do desconforto, né? Então, vamos lá. Eu tô aqui acostumada a perguntar, né? A entrevistar hoje. Hoje eu que vou perguntar. Então, o que foi pra mim, né? Tudo isso não é uma receita, não existe receita pronta. Você quer aprender a liderar, não existe receita pronta, não tem. Porque, primeiro de tudo, você tem que se entender o que você sente em determinados momentos. Eu lembro de um exercício que a Kátia me passou, que era quando você sentisse uma das 5 emoções lá, que era a tristeza, o medo, a raiva, você anotasse. Aí tinham 4 perguntinhas lá, que era qual foi a situação, por que você sentiu aquilo, que você... Foi o comportamento? Qual foi o comportamento, em qual momento, que você sentiu e o que você acha que deveria ter feito. Então, quando eu parei para anotar e não é uma receita de bolo, quando eu parei para anotar, porque cada situação traz uma emoção diferente, aqui como eu convivo muito com Israel, com o Thiago, que não está aqui, mas o Thiago vai vir nos próximos episódios, vou intimar, mandar uma carta lá para Carajás para trazer ele, né? E assim... Muitas das situações que a gente até convivia entre a gente mesmo. Aqui com Israel, não estava legal para ele. Aí, às vezes, a gente fala uma coisa meio atravessada um pro outro. Mas, naquele momento, eu anotei. Você sabe das situações que eu falei. Você me deu o exemplo da situação real que aconteceu, pois né? E aí eu fui anotar e aí eu fui entender. Eu falei, às vezes não é só sobre mim também, é sobre a outra pessoa, que a outra pessoa tá sentindo. E assim, né, Ricardo, é o que eu falo muito. Às vezes uma pessoa é ríspida com a gente. Aí a gente fica igual aquelas crianças mimizentas. Que ele fez isso, que é um absurdo ter feito isso comigo, é uma sacanagem que fizeram comigo, e fica cheio daquele mimimi e tal. E assim, quando isso é sobre o outro. Não é sobre a gente. E aí, quando você para e faz essa pergunta, olha, essa pessoa me agiu comigo dessa forma. Não é sobre mim, é sobre ela. E é daquilo que o coração dela tá cheio. Então, assim, e aí, a gente tem uma tendência a gastar muita energia tentando entender por que o outro agiu dessa forma. Então, o exercício de escrever é uma das formas. Porque aí você fica com raiva, você fica triste, você tem medo, você fica com ódio da pessoa. Então, assim, às vezes a gente explode por, às vezes, uma falta de respirar, pegar um papel e só reconhecer a emoção. E você que é engenheiro, tem equipe, quando um colaborador ou algum colega seu de trabalho for ríspido e você ficar chateado com raiva, e aí, você vai querer demitir ele? Não tem como. E às vezes ele quer só ouvir, ele só quer ser escutado. Exatamente. Né? Então, nesse momento, pega aqui, anote, igual eu falei no início, anote. Quando acontecer esse tipo de situação, pare. Você, como líder, você tem que parar e pensar. Eu vou falar da maneira correta com essa pessoa? O que eu vou dizer vai ajudar ou vai comprometer ainda mais a situação?
se for comprometer ainda mais, meu amigo, sinto, você precisa passar aqui pelo processo de mentoria com essa mulher e entender o que de fato é liderança, para poder parar, respirar e às vezes escreve, para quem gosta de escrever, né? Você me incentivou muito a escrever. Você criou o hábito, né? O hábito de escrever, da e até hoje eu escrevo, tô lá com inclusive meu caderninho que eu ganhei da mentoria, tá lá no meu balcão, lá na oficina, e eu escrevo. Então eu escrevo, eu paro, penso e agora eu tenho colaboradores, agora eu tenho uma equipe, né? Tenho uma equipe de 7 pessoas dentro da oficina, então pra mim já subimos o nível, então eu tô feliz demais por isso e às vezes para, anota, pensa e depois vai conversar com aquele colaborador, tá? Porque é muito melhor você conversar e parar e se entender. E é importante também, né, Ricardo, a gente falar que não é romantismo, né? Então, eu ouço muitas pessoas falar, isso é muito romantismo. Não é. Porque a gente pode ser um líder assertivo sem comprometer o resultado. E muitas vezes o resultado ele é até melhor do que se for muito bagunçado em relação emocionalmente falando, né? E quando a gente fala de não se conhecer, a gente carrega um peso emocional, porque a gente quer dar conta de tudo, a gente quer ocupar, a gente quer ser pai mãe do nosso pai, a gente quer ser mãe da nossa mãe. No caso do homem, quer ser pai do pai, quer ser pai da mãe, que esquece de ocupar o papel dele, de filho, esquece de ocupar o papel da vida dele e cada um precisa estar no seu quadrado. Né? Não que você não sensibilize com o outro, mas se cada um estiver dentro do seu papel e começar a fazer a sua parte, fica muito mais leve viver, não precisa carregar esse peso emocional, né? E aí vem os gatilhos. Aí vem fome emocional, vem bebida, né? Sim. Vem o excesso de trabalho, entre os vícios emocionais. Aí vem o perfeccionismo, aí vem a procrastinação. A hipervigilância, você não dorme direito. Aí vem o comportamento sabotador, né? Quando a gente fez, né, entender qual que era o comportamento que te sabotava, que ele é criado lá na infância, ele é formado até 7 anos de idade. Então, que você entendeu e que você falou, aí você lembrou de um fato que aconteceu com um parente seu, que aquilo ali te deixava em hipervigilância e que você até falou comigo, se eu entrar em um bar, eu não consigo ficar de costas, eu tenho que ficar de frente para a porta, porque eu tenho que ficar em hipervigilância o tempo todo, isso causa ansiedade, né? Cara, esse foi, enfim, um pouquinho do meu processo. E, Kátia, eu acho que trazendo um pouquinho mais para quem quer aderir a essa jornada, quer passar pelo processo de mentoria com você, acho que quais são os passos. Acho que a gente falou muito do meu processo, você foi falando um pouquinho dos passos, mas não falou na ordem, né? Mas você fala de passo em relação a quê? Ao seu processo? Aos passos da mentoria, que alguém que esteja nos assistindo queira viver queira passar com você nesse processo de mentoria. O primeiro passo, Ricardo, é querer. Sim. Então, todos os dias eu peço a Deus para que toque o coração de pessoas que querem evoluir e que Ele me apresente essas pessoas para que possam viver essa experiência transformadora. Então, e é o que eu falo, eu sozinha, eu não consigo tirar ninguém do lugar. Então, nós precisamos fazer isso a 4 mãos. Exato. Né? E o movimento, então eu tenho ali a metodologia do coach, eu tenho a metodologia da inteligência emocional, da autoestima e confiança. Então, tem toda uma metodologia racional por trás, mas que se não existir um querer do outro de fazer acontecer, eu não consigo gerar o resultado. E para mim também não faz sentido seguir um processo de uma pessoa que não tem aquele querer de fazer diferente na sua vida. E assim, uma pessoa mudando, ela muda todo o sistema dela. O parceiro começa a olhar diferente, ele começa a despertar. O seu irmão pode ver a sua mudança e você pode ser inspiração para ele, né? Você acessa qual o seu porquê.
E as pessoas não perguntam, né? Qual o seu porquê? O que eu faço aqui? Para que eu tô aqui nesse mundo? Qual que é o meu propósito de vida? Né? E lembra quando nós temos propósito de vida? Sim. E você me falou coisas lindas lá. Que você falou, nossa, era uma coisa que eu acho que estava lá no meu íntimo, que eu nunca imaginei. Sim. Eu não sou apenas um espantalho. Eu tenho um sentido para viver aqui, né? Você me disse isso. Sim. Então, é essa jornada. Então, o primeiro passo, né? Como eu falei, não existe receita pronta. Mas o primeiro passo é o querer. É a pessoa, de fato, olhar para aquilo, não como um papinho de coach, não como um blá, 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 não como... né? A pessoa tá ali aberta para receber aquela informação e, de fato, interiorizar ali e fazer diferente na sua vida. Você, aproveitando o gancho falou sobre o papo de coach, lá na COP30 nós gravamos um episódio com um engenheiro químico, que ele é da Cozampa. Eu esqueci, eu vou me recordar, vamos colocar aqui no link da descrição também, que ele fez uma especialização, um mestrado nos Estados Unidos, numa universidade super mega conceituada, voltado para inteligência emocional. E aí a gente gravou um episódio muito bom lá durante a COP30. E aí você falando sobre papo de coach, não é, gente, é ciência, é um negócio que é estudado. Exatamente. Então a neurociência explica. Então, assim, e é aquilo. E muitas vezes as pessoas não querem olhar para aquilo. E aí elas não trazem essa responsabilidade para elas. E aí começa a falar, o problema está na empresa que eu trabalho. O problema está no meu chefe. O problema está no meu marido. O problema está na minha esposa. O problema está no mercado financeiro. O problema está na política. Mas esquece de olhar. Então, o que eu sou responsável de fazer diferente na minha vida? Né? Quem que é responsável para gerar toda a transformação? Quem é responsável para ter o controle das emoções? E a gente não pode atribuir isso para o outro. Né? Então, quando você quer, você começa a olhar com responsabilidade, você vai entendendo que viver vai ficando mais leve. E você começa a despertar para coisas que estavam adormecidas e que você foi se desconectando disso ao longo da sua vida. E aí você fica assim, nossa, é como se você faz assim, eu rodo e paro no mesmo lugar. E aí você percebe, Ricardo, que um simples movimento do querer, vou pegar o seu exemplo, você quis, você procurou, você fez o movimento, você fez os para-casas no próximo passo, né? Porque não tem como sair de uma sessão sem o próximo passo, porque não faz sentido só ter a motivação, mas qual é o próximo passo? E aí, quantas coisas você está colhendo antes de uma meta que você estabeleceu para você? Porque aí fica muito solto, né? Eu quero sair da CLT, mas quer sair até quando? E aí você começa a trilhar essa jornada. Faz sentido? Fez muito sentido e, assim, esse período eu só tenho a agradecer mesmo, porque eu sempre tive a vontade. Eu falei, olha, não foi sobre querer, de fato, sobre querer ser líder, foi mais porque eu preciso, eu entendia naquela época que eu queria entender como que funciona, ou entender o que as pessoas que chegaram onde eu quero chegar, o que elas pensam que de fato dá certo. E aí o processo foi se desencadeando e acabou que eu aprendi muito mais sobre mim mesmo do que de fato o que uma pessoa que chegou onde eu quero chegar pensa. Então eu aprendi muito mais sobre mim. E assim, a gente tem duas formas de aprender. Ou é pelo amor ou é pela dor. Né? Então, às vezes, essas pessoas que têm sucesso vai aprender pela dor. Então, vai tomando cabeçada. E eu falo assim, o autoconhecimento, ele é libertador, né? Que é a própria palavra, libertador, né? Então, é libertador você entrar nesse processo. E o que eu tenho observado também, Ricardo, é que as pessoas, homens, estão cada vez mais abertos a viverem experiências como essa. Porque a mulher já é mais natural, a mulher ela já quer buscar, ela quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, isso é muito da mulher. Mas eu tenho percebido homens me procurando outros profissionais para poderem olhar, porque estão cansados
de viver aquela vida de tudo do jeito deles, né? Tudo na marra. Então, Sim. as coisas é mais, né? Eu tenho um cliente que fala, eu entendi que não é do meu jeito, não é da minha forma. Tem que ser, não é com a força, tem que ser no jeito. No jeito. Né? Então, tudo é a forma como você comunica com o outro. E trazendo para a liderança também, sem romantizar, é lógico que existem as técnicas para líder, né? Então, ferramentas de feedback, de comunicação, mas não adianta ter nenhuma ferramenta dessa se você, como líder, dentro de você, ainda não estiver resolvido em algumas questões. Então, para líderes, né, que estão nos ouvindo, que despertem para esse olhar de se conectar com o que eles têm de melhor. E aí não tem como dar errado, não tem. Eu vivi isso, o processo na pele, você viveu o processo na pele, muitas pessoas vivem e é um processo transformador. Você pode falar melhor do que eu, né? E agora eu como mentorado, seu mentorado e... Uma vez mentorado, sempre mentorado, mentorado, né, Ricardo? Sempre. E eu queria entender hoje quais são os teus mentores, né? Você falou no último episódio que a gente gravou lá no passado, lá na temporada 2025 do Podstar, falou sobre... você falou sobre... Eu esqueci o nome dele, o... Jerônimo ou Rodrigo? O Rodrigo, que eu até sigo ele nas redes sociais, já conversei com ele pelo Instagram, uma pessoa excepcional. Uhum. E o Jerônimo eu ainda não... você não chegou, você comentou sobre o Rodrigo aqui, o Jerônimo você ainda não tinha comentado. Porque na época eu não estava sendo mentorada pelo Jerônimo ainda. E eu comecei a acompanhar ele porque você... Jerônimo. O Rodrigo eu já acompanho desde o ano passado. Uhum. O Jerônimo, então eu fiquei... Então, quando eu acessei o meu propósito de vida lá em 2023, eu ficava empurrando com a barriga esse dom que Deus me deu de contribuir na jornada das pessoas. E aí eu tinha medo de não dar certo. E eu comecei com a cara e a coragem. E ali, em 2024, eu tive a minha primeira cliente e eu gerei uma transformação na vida dela. Ela não me contratou para emagrecer. E ela emagreceu 12 quilos no processo. Caramba. Porque ela entendeu que ela estava com foco no outro e esqueceu de olhar para ela. Eu falei, isso dá certo e faz sentido. Por isso Deus tocou o meu coração. Só que eu percebi também que eu precisava ter um método validado, né? Então, e eu busquei a escola do Jerônimo, que é o IGT International Coach, e eu me formei pela instituição dele e eu fiz a formação em coach. E na sequência eu fiz a formação em Master Coach Criacional e depois eu entrei na turma de mentorados dele. Então nós somos um grupo, né, de 100 pessoas, 100 coaches. Caramba. E a gente tem encontros mensais com ele ao vivo, porque ele mora em Orlando. Só que ele é do Brasil e mora em Orlando. E tem todo um time de coach por trás que dá esse suporte pra gente ir. E o coach deslanchou. Eu me apaixonei pela metodologia do coach. E que é potencializar tudo aquilo que você tem de muito bom. E ele te traz clareza e te dá direção. E sem você perder a sua essência. Então, eu me apaixonei pelo coach nesse sentido. E aí, eu me tornei mentorada dele. Então, como eu falo, mentor também precisa de mentor. O Rodrigo, que é presidente da Associação Brasileira de Inteligência Emocional. SBI, eu fiz, ele me preparou para ser mentor emocional. Então, eu fui para São Paulo, fiz a especialização em inteligência emocional com ele. Depois nós fizemos o treinamento Lotus com ele também. Aí nesse treinamento o Cláudio fez o treinamento comigo. E está na minha programação desse ano fazer uma nova imersão com ele, voltada para a inteligência emocional também. E assim, o que o Rodrigo fala, né? O treinamento nunca acaba. Ele nunca acaba. E que a diferença entre o medo e a coragem está na ação. Na ação. Então, se você interiorizar isso,
Não tem nada. E assim, e gera insegurança, Ricardo? Gera o tempo todo, né? Outro dia eu fiz uma palestra em Ouro Preto e aí me deu uma insegurança porque eram muitas mulheres. E aí na hora eu me conectei com tudo aquilo que me preparou para chegar até aqui. E aí quando eu cheguei lá, eu me senti uma mulher de 5 metros de altura. Então, a gente precisa ter esses mentores, né? Então, em qualquer área. Então, não tem como eu contribuir na jornada das pessoas se eu também não me desenvolver. Eu falo que o treinamento nunca acaba, senão eu não estou sendo coerente com o que eu falo. Então, é um caminho sem volta, mas é um caminho também de muita libertação, porque você, de fato, não precisa da validação das pessoas. Você não precisa se caber em ambientes que não te cabe mais. Você pode fazer escolhas, você pode mudar de ambientes, você pode escolher aquelas pessoas que vão te ajudar a caminhar. Você vai encerrar ciclos, lembra da sessão encerramento de ciclos? Sim. Lá você fez a carta do Ricardo do Futuro, que você pôs até no quadro. Tá no quadro lá em casa, tá na parede, acho que... Aquela sessão mexeu com você, foi, muito. E assim... Quando aconteceu, né, que agora o Podsai, ele não é só podcast, não é só consultoria de engenharia, ele também é uma oficina mecânica, que era um sonho antigo meu. Desde o início, desde que eu saí da universidade, eu sempre tinha um sonho de montar uma oficina. Eu contei um pouquinho dessa história no meu Instagram, que era uma oficina de motos, e mais veio uma oficina de carros e veio algo muito maior do que eu imaginava. Algo muito maior do que eu estava me preparando. E aí eu tinha escrito também, não escrito na carta, né? Não essa. Porque eu lembro que eu falei pra você durante as sessões que tinha algo que eu guardava pra mim, que era uma coisa que... Porque eu estava com isso engasgado, porque era algo que eu não conseguia realizar. Porque quando eu saí da universidade, ó a cabeça do recém-formado. Eu montei planos de negócio, eu montei projetos e tudo mais. Eu tinha tudo isso guardado para montar essa oficina, né? Tirar do papel. E sair batendo no banco, pedindo empréstimo. Foi um recém-formado, 22 anos de idade. Quem que ia dar moral para isso, né? E aí eu falei, um dia eu vou realizar, um dia eu vou fazer. Porque... Não era esse sonho. Não era porque eu me achava capaz, mas porque, pô, eu sou capaz, eu vou tirar isso do papel. E aí, mas só que ainda tem coisas a mais a realizar, coisas a cumprir, é só o começo. E aí tem a cartinha do Ricardo do Futuro que tá lá no meu quadro. Então, quando eu realizei, quando eu fechei o negócio da oficina, eu passei na frente do meu quadro, antes de viajar pro MotoGP, que também era um outro sonho de criança. Eu passei na frente da carta e fiquei lá meia hora parado em pé, lendo a carta de novo, né? Eu falei, ó. E foi tão pouco tempo. Muito pouco tempo. Então, e a palavra que me vem sempre é o movimento. Você sempre fala, a gente tem que estar em movimento. É o próximo passo. Tem que estar em movimento, eu falo, então eu vou trabalhar, ué. Que saco, né, Kátia? Falar toda hora que tal de movimento que é esse, né? Que a gente sai e não chega em lugar nenhum. Eu acordando 5 horas da manhã para trabalhar antes do meu trabalho, trabalhando das 8 até às 18 e depois trabalhando mais, e isso não acontece, não chega o final, não chega a linha de chegada. E aí, depois que eu fui entender, eu falei, é aqui que mora o movimento. Ele é passageiro, e esse tempo desse desgaste total, físico e mental, assim, é só uma preparação, e a gente vai se preparar para coisas maiores, e a gente vai estar bem. E assim, né, Ricardo, é igual a gestação. A gestação lá, a Gabi tá grávida. Sim. Ela não vai ganhar a Maria Helena com 2 meses, não. com 3, nem com 4, nem com 5. Precisa chegar pelo menos do 7º para frente, né? E na vida da gente é assim também. Muitas vezes a gente quer acelerar o processo. E talvez se você lá atrás tivesse tido a sua oficina, ela não ia ter o mesmo sabor e a mesma maturidade de agora. Então, e é tudo no tempo de Deus, né? Então nós falamos muito sobre espiritualidade. Sim. Né? De se conectar. Não é religião, é se conectar com Deus, né?
para o momento que a gente estiver pronto para receber isso. Porque você fez uma construção. Imagina você, uma pessoa que age muito no impulso, agia muito no impulso, ter uma oficina mecânica com 7 colaboradores. Esse é um caos. Sim. O tempo todo. Você ia adoecer, né? Então, você falou comigo de síndrome do pânico, de tédio, né? De impulsividade, de ansiedade. Então, assim, você precisou entender como você agia nesses pontos de dor que você vivia para que você estivesse emocionalmente preparado para você enfrentar outro desafio. Mas você vai chegar na sua empresa, você vai enfrentar vários desafios. É só o começo. É só o começo, mas isso vai te preparando, né? Então, aqui você está plantando. Daqui a pouco você começa a colher. Você já está colhendo frutos do que você plantou lá em julho. Ou talvez até antes, né? E já está começando. Nem chegamos em 30/6, que era a sua primeira meta de sair da CLT. Quantas coisas aconteceram? Exato. Né? Foi para Belém, na COP30. Teve aquele movimento lá no S11D. Sim, participamos que do workshop, teve podcast. Um podcast Gravamos fora do estúdio, fomos convidados para N coisas. Então... palestras, associação comercial, que você agora faz parte lá do Cojove. Então, quantas coisas? Você vai se tornar pai. Sim. Você mudou para sua casa. Sim. Né? Então, assim, quantas coisas aconteceram? Você casou na igreja, né? Que era uma coisa importante para você. Então, assim, você resgatou seu violão. Tá lá em casa paradinho ainda. Não mas peguei o hábito de tocar, mas tá lá. Mas eu vi você no seu casamento, tocando, em resenhas aí com seus amigos, né? Então, assim, quantos sonhos estava lá dentro, com um peso emocional, que foi só você colocar pra fora. Às vezes não precisou nem falar muito, só de escrever, você já tirou ele de dentro, né? Saiu do papel. Exatamente. Kátia, acho que pra gente concluir, assim, você já falou sobre seus mentores, sobre tudo. Deixa pra gente as suas redes sociais também. E eu tenho, o meu maior mentor chama-se Deus. Ele é o meu maior mentor. Porque... Sem mais. Se não for por ele, né? Se não fosse ele, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Então, para mim, o meu maior mentor é Deus, né? E depois vem a cadeia aí para me auxiliar, né? E a mensagem que eu quero deixar para as pessoas é que elas despertem para não buscar só nas coisas da teoria, para que elas despertem para poder olhar para dentro. Para olhar para aquilo que mais dói e mais incomoda, porque onde está a sua maior dor é onde está o seu maior propósito. Então, esse é o meu recado, né, para as pessoas que querem e têm a coragem de falar assim, eu vou fazer diferente na minha vida. E quando a gente fala que a gente vai fazer diferente, a gente consegue, porque tudo está na nossa mente. Então, a nossa mente ela pode ser a nossa maior amiga, mas também pode ser a nossa maior inimiga em termos de autossabotagem, para que a gente não saia do lugar, né? Então, quero te agradecer muito, estou muito feliz de poder ter contribuído com você. Espero que a gente faça muitas parcerias, né? Que você se torne meu mentorado de fato, de novo. E eu sei que você tem um propósito lindo, vai inspirar muitos homens a saírem dessa condição, para entender que homem pode chorar sim. Que homem pode falar que ama, pode falar que está com raiva, pode falar principalmente que está com medo, que tem medo. Então, quando você começa a identificar isso e você entende, né? Então, o meu recado é para os homens, que eles podem sim sentir todas as emoções, que eles não vão deixar de ser mais homens ou menos homens por causa disso, eles vão ter uma vida muito mais abundante e próspera. Então, esse é o meu recado aí e muito obrigada pelo convite. Meu amigo, se você tá achando que a sua vida tá parada, não tá conseguindo tirar as coisas do papel, tá estagnado, meu irmão, procure começar pela sua cabeça, começar a se entender até onde vai as suas limitações, quais são as suas limitações. Quando, a partir do momento que a gente começa a entender que a gente é muito maior do que a gente acha, que a gente já conquistou muito mais do que a gente sequer um dia sonhou,
Porque como eu sempre, acho que uma frase que eu já uso e já usei pra pessoas, a gente nasce pelado e careca, a gente nasce sem nada. Não, você sai, ó, com um saco de emoções vazio. Exato. E aí você vai acumulando aquilo ali, né? Ao longo da sua trajetória. A gente nasce sem nada, então se você tá achando que tá difícil pra todo mundo. Mas quem tá tendo sucesso é quem de fato parou pra se entender. Falou, olha, até aqui eu consigo, até aqui eu não consigo. E aonde a gente não consegue, meu parceiro, o mundo é muito grande, a gente tem parcerias, a gente tem pessoas para conhecer e essas pessoas às vezes nos ajudam na caminhada e na jornada muito mais do que a gente poderia imaginar. E às vezes uma conversa, uma mentoria, uma sessão de alguma coisa, a gente está tirando os nossos sonhos do papel e aí a gente está realizando os nossos propósitos. Se você não tem propósito, não é porque você não tem, é porque você só não encontrou ainda, mas você vai achar. Se você vai achar seu propósito e a partir daquele momento as coisas vão ser totalmente diferentes. E aí eu vou dar um recado. Fica à vontade. Lá, né? Exatamente. Eu vou falar da minha rede social, né? Quem quiser seguir os meus conteúdos lá. Sim. O meu arroba é @KatiaSantosCoach e vai ser um prazer ter você lá comigo. Interagindo nos meus conteúdos. E eu quero falar para você agora, que está me vendo e me ouvindo. Sinta-se sempre confortável com o desconforto, porque é no desconforto que você vai crescer. Então, cuide das suas emoções, olhe para as suas emoções, porque a inteligência emocional salvou a minha vida. E com essa, peraí que eu tô gravando até uma história pessoal que tá nos assistindo. Com essa a gente se despede desse episódio com a Kátia, que foi só quem assistiu que sabe. Então, pessoal, muito obrigado. Ricardo, só uma coisa aqui, ó. Só uma coisa aqui, rapidinho. Tá bom. A vida extraordinária começa quando você se torna o lugar mais seguro para você mesmo. Assinado, Ricardo. Na última sessão, você falou isso comigo e eu anotei aqui para eu não esquecer. E é isso mesmo. Galera, não deixa de se inscrever, deixar o like, comentar, porque isso aqui foi um pouquinho... Acho que eu tô aqui tanto tempo nessa... Tanto tempo não, né? A gente já tem mais de um ano que tá aqui nessa bancada. E aí essa foi uma forma de me apresentar um pouquinho mais para quem assiste aí, quem não tá comigo no meu dia a dia. Então, obrigado, deixa o like, comenta e siga a Kátia lá nas redes sociais dela. Pessoal, obrigado, tchau.